Pode sentar. O tema do culto, né? Next level, né? Então, se é inglês, eu vou falar inglês hoje. Vou chamar a Amanda para me traduzir. Brincadeira. Mas, you are ready? Vocês estão prontos? Vocês estão preparados para aquilo que Deus vai fazer em nós essa noite? Amém? Quem aí está pronto? Faz assim. Lá na recepção, a musiquinha que estava cantando é Next level, né? Eu não sei dizer aí, mas é um novo nível. Vamos chegar, queremos saber se preparado você está. Essa foi a canção aí da recepção que o pessoal estava cantando. E eu queria que você perguntasse para a pessoa que está do seu lado, falasse assim, ó, you are ready? Você está preparado? Vamos treinar o nosso inglês, porque eu creio que muitos preletores internacionais irão para a nossa igreja, né? Então nós temos que estar preparados para isso, certo? Gente... eu chamei a Nai para orar por mim, porque realmente, né, quando eu postei a foto lá no meu status do WhatsApp, e ela já respondeu, eu sou ansiosa por este culto. Eu disse, meu Deus, essa semana não foi uma semana muito legal para mim, foi uma semana que eu estava meio bad, e até hoje, 2h da tarde, eu não tinha sermão. E aí imagine só, eu que já sabia que vou pregar, vem uma pessoa falando para mim, eu sou ansiosa por este culto, você fica naquela tensão, naquela pressão, né? Eu já sabia aquilo que Deus queria falar conosco nessa noite, algo que Ele tinha me dado, assim, 2 pontos específicos, mas eu não tinha nada pronto. E aí o Iago falando comigo hoje, ele, que top, né? Quando ele soube que eu não tinha sermão pronto até 2h da tarde, ele, que top, top porque não é você, né, que vai pregar. Porque a gente sabe, quem sobe aqui sabe a responsabilidade que é, sabe realmente o temor que a gente fica de trazer algo, né, de Deus para a vida de vocês. Vocês aí tudo com os olhinhos assim, olhando para a gente, né, esperando aqueles peixinhos assim, qual é a comida de hoje, né, o que é que vai ser ministrado, e a gente aqui só olhando para a carinha de vocês. Mas eu creio que vai ser realmente uma noite bem abençoada pelo Senhor, e creio que o Senhor vai nos levar a um outro nível. Desde o momento que você saiu da sua casa, Ele já apertou o play. Já apertou o play para essa mudança de nível que nós vamos viver nessa noite. Você crê? Amém? Amém? Amém mesmo? Amém com força aí, né? E justamente o tema da nossa palavra é justamente o tema do nosso culto. Eu tinha mandado já os meninos fazerem a arte do culto de massa, mas não tinha nenhum tema, né? Ia ficar só o culto jovem mesmo. Mas o Senhor trouxe esse tema no culto, no dia da visão, quando nós estávamos aqui. E eu falei, eu já tenho o tema. Aí corri, falei com os meninos, algo que o Senhor ministrou. Eu falei, o tema vai ser esse. E eu queria compartilhar com vocês algo que o Senhor tem falado comigo desde o final do ano passado, ano de 2017. Quando eu estava assim, realmente buscando em Deus, que é aquilo que Deus quer para nós em 2018, aquilo que, Senhor Deus, fala comigo, né? Eu quero saber uma direção como coordenadora da área, de a gente ficar preocupada em saber aquilo que o Senhor tem para fazer durante o ano seguinte. E o Senhor começou a falar comigo no final do ano de 2017 sobre este novo nível que Ele queria nos levar, sobre essa mudança de fase. 2017 foi uma fase para a gente, foi um nível, e em 2018 Deus queria nos levar para um outro nível. E Ele começou a falar comigo, né? Começou a conversar e falar comigo. E assim como nos jogos, hoje a nossa decoração aqui está baseada em jogos, né? E assim como nos jogos existem a mudança de fase, nas nossas vidas também existem algumas mudanças de fase. Não tem graça, né? Eu acho que você já jogou aí Super Nintendo, os mais antigos, né? Quem lembra aí quando você pegava lá aquela fitazinha, né? Botava lá Super Mario e jogava. Os mais novos é PlayStation, né? Porque a geração mais nova nem não sabe, não pegou a parte boa de jogar Super Nintendo, né? É mais PlayStation, Xbox. Mas eu creio que você já teve a oportunidade de jogar algum jogo na sua vida, você já teve a oportunidade de jogar. E o objetivo dos jogos, ele nada mais é do que você passar por todas as fases daquele jogo e chegar até a fase final, ou a fase de desafio, e vencer. Você ter o privilégio de dizer, eu venci, aquele jogo eu zerei. Todas as fases eu passei, venci o desafio. Esse é o propósito do jogo.
E nas nossas vidas nós temos algumas fases também para passar. Ninguém gosta, não sei você, mas eu não gosto de, quando estou jogando um jogo, ficar emperrada ali naquela fase. Você tenta, não consegue passar e pede a dica para aquele que já passou. E você não consegue de jeito nenhum. Não é legal quando a gente não consegue passar de fase num jogo. É verdade ou não é? É verdade. As pessoas que não passam de fase, vou usar um termo que é do colegial, da escola, se torna um repetente, né? Você fica ali na mesma fase. E se você não consegue passar, você logo vai abusar daquele jogo e não vai querer mais jogar, porque você vai se dar por vencido. Ou você vence aquela fase, ou você se dá por vencido. Mas Deus, nessa noite, Ele nos propõe uma mudança de fase, um próximo nível para as nossas vidas. Deus não quer que você fique nessa fase que você está. Deus não quer que você fique neste nível que você está. Não é legal você ser repetente ali no nível. Não é legal você repetir de ano. Não é legal. Não é legal você perder. Deus não quer que você fique no nível, na fase que você está. Ele quer te levar para um próximo nível. Amém? Fala para a pessoa que está lá, fala assim, ó, Deus quer te levar para um próximo nível. E nesse próximo nível que Deus quer nos levar, é claro que eu fui a primeira, né, Eli? Lara, você vai ser a versão teste, tá bom? Eu vou começar com você. E essa é a vantagem, não sei se é vantagem ou desvantagem de você ser líder, né? Você abre o caminho, assim como Jesus, Ele abriu o caminho para muitas coisas, Ele falou, façam porque eu estou fazendo. Jesus não fez nada na sua vida dizendo, ó, façam isso. Façam aquilo que eu estou falando apenas. Jesus, Ele sempre falou, façam aquilo que eu estou fazendo. Ele foi o primeiro a mostrar tudo. E nós, como líderes, muitas vezes, nós precisamos abrir o caminho para algumas coisas. Então, o Senhor foi o primeiro, eu fui a primeira a começar. Esse Senhor começou a falar comigo, começou a trabalhar e alinhar algumas coisas na minha vida que estavam fora do lugar. Dizendo, Lara, você vai ser a primeira a começar essa mudança de fase, porque eu tenho um outro nível para vocês, eu tenho um outro nível para a sua vida. E aí nós fomos começando. E o Senhor começou a falar muito comigo sobre um livro que eu li no final do ano passado, que o título desse livro é Enraizado. Né? O autor é o Ben, ele é pastor lá da Bethel Church. Eu creio que vocês conhecem o Jesus Culture, já Me Ama. A música, quem conhece a música Me Ama? Todo mundo, né? Me Ama. Então, ele é pastor lá. E através daquele livro o Senhor começou a falar muito comigo sobre algumas coisas que eu precisaria alinhar e mudar na minha vida. E nesse livro, o autor, ele usa a figura de uma árvore para tratar alguns aspectos da nossa vida. Ele usa a figura de uma árvore para mostrar como algumas coisas precisam ser na nossa vida. E eu queria que você começasse a imaginar agora, se eu falasse, o meu desejo era dar um papelzinho para cada um de vocês e uma caneta, e vocês pensassem uma árvore. Quando você pensa numa árvore, quando você pensa na figura da árvore, o que é que vem na sua mente? Se eu falasse para você desenhar aí agora, desenha aí uma árvore agora, que desenho você faria? Como vocês não podem fazer, então eu vou fazer por vocês, certo? Eu vou representar o que eu acho que viria na mente de vocês. As meninas da Flor de Murta, né? Por favor, se quiserem me contratar depois, estou à disposição, fazer alguns quadros. Mas fecha os teus olhos e imagina aí uma árvore. Vamos imaginar que você está desenhando essa árvore agora, que não sou eu, é você que está desenhando, tá bom? Desenharam aí na mente? Desenharam? Será que a figura da árvore que você desenharia seria essa? Desenhou aí, né, no celular? Se pareceria com essa figura da árvore que você desenharia? Quem sim? Levanta a mão. Sim. Quem não? Quem não? Seria o mais diferente? Seria um palitinho assim? Ou seria como você desenharia uma árvore? Mas a maioria das pessoas, eu creio que desenhariam dessa forma. Só que o que me chama a atenção
é que quando nós pensamos na imagem, na figura da árvore, ou quando nós vamos desenhar ou materializar ela de alguma forma, nós esquecemos de desenhar a principal parte da árvore. A maioria desenharia dessa forma. E se você desenhasse dessa forma, você estaria esquecendo de desenhar a principal parte da árvore. Qual é a principal parte de uma árvore? Quem saberia me responder? As raízes. Muitas vezes, quando nós vamos desenhar a árvore, nós não pensamos em desenhar as raízes. Fazemos logo lá o caule, né, aquela árvorezinha, as folhas ou os frutos. Mas nós acabamos nos esquecendo de desenhar as raízes, que é a parte fundamental da árvore. É a parte chave, sabe? Sem raiz, não existe árvore. Sem raízes, uma árvore não pode existir. Mas, Lara, como assim? Será que é mesmo biólogos, né? Como assim? Abre a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 5, versículo 6. Mateus 13, verso 5 e o versículo 6. A palavra do Senhor diz assim. Essa é uma parábola muito conhecida, que é a parábola do semeador. E no versículo fala, parte dela, parte do quê? Da semente. Caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Quando o semeador ele jogou a semente, parte dela caiu em um terreno pedregoso. Logo brotou, logo a planta, digamos assim, nasceu. Mas assim que veio o sol quente, aquelas plantas elas se queimaram, elas não sobreviveram porque não tinham raiz. Então aí nós vemos claramente que se não existe raiz, não existe árvore. Uma planta pode até surgir, mas ela não consegue chegar à estatura de uma árvore. E nas nossas vidas acontece da mesma forma. Se nós não tivermos raízes, nós não vamos conseguir nos tornar árvores. Você pode se tornar uma pequena planta, você pode se tornar um arbusto, mas você nunca se tornará uma árvore se você não tiver raízes. Vire para a pessoa que está ao seu lado e fale, você está entendendo? Não existe árvore se não existir raízes. E quando nós vamos para a explicação da parábola do semeador, no versículo 20, é a explicação dessa parte da parábola, que fala, quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz, diga, não tem raiz, em si mesmo permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Então nós vemos que se não existir raiz, não tem como existir árvores. Se eu e você nós não tivermos raízes, nós não vamos chegar à estatura de uma árvore. Vamos ficar sendo pequenas plantas que sim, receberam a palavra com alegria. Mas quando veio o sol, quando veio as tribulações, quando veio a perseguição, não conseguimos suportar. Por quê? Porque não temos raízes. E aí o Senhor me levou atentamente a olhar para isso, a olhar, e nesse livro eu comecei a aprender mais sobre isso, e Deus falou claramente comigo que Ele quer que nesse novo nível que Ele tem para as nossas vidas, nesse novo nível que Ele tem para nós, Ele disse, Lara, foque em criar raízes. Lara, foque em criar raízes. Você como líder, como coordenadora, enfim, foque em criar raízes. Ele disse isso claramente para mim. Nos enraizar nele. Nós precisamos focar em criar raízes. Raízes profundas. Raízes nele. E ele continua a falar, ele fala, não se preocupe com o exterior da árvore. Não se preocupe com aquilo que está visível aos olhos.
Porque quando a gente olha para uma árvore, a gente não vê as raízes que estão debaixo da terra. Nós vemos o caule, nós vemos os galhos, nós vemos as folhas, nós vemos os frutos, mas nós não vemos as raízes. E a nossa vista, nossa visão humana, foca naquilo que está visível aos nossos olhos. Mas ele disse, não foque naquilo, não se preocupe com aquilo que está visível aos olhos. Se preocupe com as raízes, porque uma raiz profunda gerará árvores bonitas e frutíferas. Se a raiz ela for profunda, se a raiz ela estiver bem nutrida, ela vai consequentemente gerar uma árvore bonita e uma árvore frutífera. Porque as raízes, como nós falamos no início aqui, é a parte fundamental de uma árvore. É através das raízes que todos os nutrientes são transferidos para desde aquela folhinha. É através das raízes que todos os nutrientes passam para que a árvore sim possam gerar frutos, bons frutos. E por isso que Deus falou comigo, Lara, nesse novo nível, foque nas raízes. Não se preocupe com aquilo que está visível aos olhos. Se preocupe com as raízes. E aí, eu falei, tá bom, Deus, estou entendendo aquilo que o Senhor está falando. E quando eu pensava na área de Dínamos, isso foi mais específico durante este ano, durante essas semanas, o Senhor me deu duas coisas. Ele falou 2 pontos específicos que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. E o primeiro ponto específico de que Deus ele quer de nós nesse novo nível. O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de você nesse novo nível? Nesse nível de criar raízes, de se enraizar nele, de se preocupar com as suas raízes, de nutrir bem as suas raízes. A primeira coisa que Deus quer de nós é intimidade. Diga, intimidade. As raízes, elas estão localizadas em um lugar que é invisível aos nossos olhos. Um lugar em que nós não podemos ver. E aí nós vamos para um texto muito conhecido, Mateus 6,6. Todo mundo tem que saber de qual é esse texto, né? Mateus 6,6. A Bíblia é bem clara quando fala, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que o vê em secreto o recompensará. O que seria para você uma coisa secreta? Nesse texto é uma coisa que não está visível aos nossos olhos humanos. Quando ele está mandando, eu não consigo ver a Belle quando ela está lá no quarto dela. Não tem como eu enxergar ela. Porque ela está num lugar fechado, num lugar onde eu não posso ver. Por mais que eu esteja no mesmo ambiente que ela, na mesma casa, mas ele deixa bem claro, quando você for para o seu quarto, feche a porta. Porque o seu pai que vê em secreto. O secreto ele é um lugar que é invisível aos nossos olhos. Assim como as raízes, elas estão ocultas dos nossos olhos, assim a intimidade é algo que é invisível aos nossos olhos. Intimidade nada mais é do que você conhecer a Deus, como nós cantamos nessa canção. Senhor, leva-me mais perto, leva-me mais profundo, eu quero conhecer o seu coração. Intimidade é você conhecer o coração de Deus. Nós temos falado aqui sobre isso. É você saber daquilo que Deus gosta, é você não apenas se limitar as coisas que estão escritas na Bíblia, por mais que, como nós falamos, algumas coisas ele deixou claro, bem claro, mas outras coisas, como nós vemos em outros textos, ele fala, vocês precisam aprender a discernir o que é agradável a ele. Esse aprender a discernir só pode acontecer com base num relacionamento de intimidade com o Senhor Jesus. A intimidade é algo que está invisível aos nossos olhos. E eu tenho a impressão que ainda muita gente conhece Deus pelas palavras que são declaradas aqui, pelos louvores que são cantados, ou pela experiência de outras pessoas. E nas 2 semanas em que eu estava ministrando, Deus ministrava muito forte no meu coração de falar que nós precisamos adorar a um Deus que nós conhecemos.
Lá em Atos nós vemos, quando Paulo vai lá, tinha lá um altar ao Deus desconhecido. E isso não é o que Deus quer para nós. Aqui não é um altar a um Deus desconhecido. Mas nós precisamos conhecer esse Deus em intimidade. E porque conhecemos, o adoramos. E porque conhecemos, caminhamos com Ele. E porque o conhecemos, nós temos intimidade. Nós sabemos aquilo que Ele tem para nós. Intimidade é você conhecer o coração de Deus. E nós temos falado muito sobre isso. Ele quer se revelar a você. Ele não quer que você baseie a sua intimidade nas experiências de outras pessoas. Ele quer que você tenha as suas próprias experiências com Ele. Ele quer que você diga, Deus é bom, não apenas porque você ouviu falar que Ele é bom, mas porque pela experiência, pela sua vivência com Ele, você sabe o caráter dele, que é de bondade. Ele não quer que você apenas diga que Ele é santo, porque na Bíblia tem, e porque você vê as pessoas ao seu redor falarem que Ele é santo. Ele quer revelar a santidade dEle. Vocês estão me entendendo? Intimidade nada mais é do que você conhecer a Deus. Um relacionamento não de religiosidade, como a Gal falou. Nós não conhecemos a Deus quando nós vamos a um culto de quarta, a um culto de domingo apenas. Por mais que ouvimos falar sobre Ele. Mas isso não basta. Nós não conhecemos uma pessoa, vocês não me conhecem, porque vocês apenas me veem algumas vezes. Quem me conhece é quem está comigo, quem caminha comigo, que sabe das minhas falhas, dos meus defeitos. Aí sim eles me conhecem, porque eles têm um relacionamento de intimidade comigo. Então não tem como eu conhecer a Deus indo apenas a um culto como este. Não tem como eu conhecer a Deus indo apenas a uma célula. Você só pode conhecer a Deus profundamente se você desenvolver um relacionamento de intimidade com Ele. E Deus tem colocado essa sede no meu coração. Eu tenho orado, Deus, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer mais. Eu quero saber os detalhes. Eu quero saber o que o Senhor gosta. Eu quero conhecer o Senhor em intimidade. Eu quero prosseguir em conhecer ao Senhor. Eu não quero me contentar com o nível que eu estou. Eu não quero me contentar com essa fase que eu estou. Eu sei que existe a mais, eu sei que existe algo mais. Eu sei que existe um nível a mais. E este próximo nível que Deus quer nos levar é um nível de intimidade com Deus. E vocês já estão cansados de ouvir isso. Eu já preguei isso, outros pastores falaram sobre isso. Mas Deus, se Ele continua falando, se Ele continua bradando, é porque ainda não aprendemos esse princípio tão profundo e tão essencial para as nossas vidas. Deus vai continuar falando até que eu e você aprendamos a ter intimidade com Ele. Eu costumo dizer que Deus é insistente. Creio que talvez você aqui já deve ter tido alguma experiência de uma pessoa vir até você e falar uma palavra. Aí de repente veio outra pessoa, ou você foi em algum lugar e Deus falou a mesma coisa. E de repente veio uma terceira pessoa, e que talvez nem te conhece e falou a mesma coisa. Porque Deus está insistindo em algo que Ele quer que você aprenda, que Ele quer que você veja atentamente. E Ele vai falar conosco sobre isso, até que eu e você cheguemos nesse nível. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala, meu irmão, Deus quer te levar a um outro nível de intimidade com Ele. E Ele vai insistir até você aprender. Ele vai continuar falando, sabe? É no secreto, é na intimidade, que as raízes, elas são formadas, que as raízes, elas são nutridas. E tem muita gente se preocupando mais em crescer nos lugares que são visíveis aos olhos humanos do que crescer nos lugares que são invisíveis aos olhos humanos. Tem muita gente que quer crescer mais num lugar que as pessoas podem ver, num cargo de liderança. Querem crescer, sabe, no exterior e mostrar algo que, na verdade, essas pessoas, elas deveriam estar se preocupando em crescer num lugar que é invisível aos olhos. Nós temos falado muito sobre isso aqui, sobre servir e não ser visto. Se você talvez tenha investido na sua vida, no seu crescimento, em níveis
que são mais, sabe, aparentes por fora. Não, eu quero ser um líder de célula, eu quero ser um supervisor. Amém, que você quer, que você deseje isso. Mas mais do que isso, você deseje crescer num lugar que é invisível aos olhos humanos. Tem muita gente que quer aparição, estão mais preocupadas em embelezar a parte visível da árvore. A parte que está aparente, mas Deus diz para mim e para você nessa noite: cresça no lugar que é invisível aos olhos humanos. É nesse lugar que Deus quer que você cresça. Cresça no lugar que é invisível, que ninguém pode ver. No secreto, onde ninguém pode ver. Onde as pessoas não temos plateia, não temos pessoas para nos aplaudir, não temos pessoas para ficar nos olhando. Ó, como ele é santo, ó, como ela é santa, como ela pode fazer isso. Cresça num lugar onde as pessoas não podem me ver, mas Deus, o Pai que está em secreto, te vê e te recompensará. O que importa é que o Pai me vê e não que as pessoas me vejam. Importa mais que Ele me veja, porque que Ele apareça e que eu diminua. As pessoas achavam que João estavam preocupados porque Jesus estava mais em evidência do que ele. Chegou um ponto, João cumpriu seu propósito e Jesus se tornou mais evidente do que ele. E as pessoas estavam preocupadas. E sabe o que João disse para ela? O que importa é que ele cresça e que eu diminua. Isso que importa. Então, cresça no lugar que é invisível aos olhos humanos. É nesse lugar que Deus cresce. É nesse lugar que Deus quer que você cresça. E eu queria dar uma palavra, sabe? Eu acho bem se a gente postar palavras, seja no Facebook, no Instagram. O Facebook está morto já quase, né? No Instagram, no status do WhatsApp. Mas eu quero dar uma palavra porque às vezes tem gente que quer postar que está orando para que as pessoas vejam que você está orando. Às vezes tem pessoas que querem postar que está lá no quarto de escuta para que as pessoas vejam que você está orando, que você é uma pessoa que busca a Deus, quando na verdade é o secreto que precisa ser secreto. Deixe o secreto ser secreto. Porque se ele não é secreto, o que vai ser então? Diga para a pessoa que está do seu lado, fala, deixe o secreto ser secreto. Eu sei que é bem, às vezes eu posto palavras lá, eu posto frases, posto versículos, mas a gente tem que também ter a sabedoria e sondar os nossos corações. Deus, por que eu estou querendo postar isso? Será porque eu quero aparentar algo? Será que é porque eu quero aparentar um nível de intimidade com o Senhor? Será que é porque eu quero aparentar que eu sou santa? Nós precisamos sondar os nossos corações, porque o coração do homem é enganoso. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Deixe o secreto ser secreto na sua vida, meu irmão. Se você cresce por fora e você não cresce por dentro, chega uma hora que você não vai aguentar o peso da árvore. Se a árvore ela cresce o caule, cresce os galhos, as folhas, frutos, e as suas raízes não crescem, vai chegar uma hora que ela não vai aguentar. E foi basicamente um pouco do que aconteceu comigo no final do ano passado. Como vocês sabem, ano passado foi um ano de muita correria para mim. Eu estava como líder de célula, supervisora de célula, coordenadora de célula, tive que assumir um pastoreio devido à saúde, enfim, isso já é história repetida, figurinha repetida para vocês. Mas chegou no meio do ano, meados de outubro para final do ano, meu corpo ele começou a sentir toda essa correria, porque fora isso, eu estava trabalhando os 2 horários, eu já tinha trancado a minha faculdade, mas eu tinha casa, eu tinha discipulados para dar conta. Então, chegou uma hora que meu corpo começou a sentir. Vocês sabem na correria, mas o que vocês não sabem é que eu tive uma crise de estresse. E eu passei uma semana, eu não conseguia dormir, eu só chorava, eu não queria sair de casa. Quando eu pensava nos compromissos que eu tinha, eu disse, Deus, eu não quero ir, eu não quero fazer. E aquilo começava a me dar uma angústia, me dava uma tristeza, porque o meu corpo já estava piscando o sinal vermelho. E aí, até teve um dia em que eu passei a noite, eu não consegui dormir, eu ficava abusando do Max, né? Eu chorando, eu queria que ele ficasse comigo, porque uma só carne tem que sofrer junto. E ele dormia e eu ficava cutucando ele, amor, acorda, fica comigo. Porque eu não conseguia dormir, por mais que eu tentasse, eu não conseguia dormir. E eu começava a chorar, e era angústia, era tristeza.
E aí, eu tinha que ministrar no colégio na quarta-feira de manhã e eu não tinha dormido a noite toda, eu não queria ir. E eu disse, mas Deus, eu vou ter que ir, como é que eu vou fazer? Eu não posso deixar, eu tenho que ir. Eu fui ministrar e pela graça de Deus, né, o Senhor abençoou e Ele conduziu aquele momento. Mas foram dias muito difíceis. E fui chegando no final do ano, quando eu pensava, assim, mas eu estava assim, né, na esperança, falando assim, 2018 vai ser melhor. 2018, né, vai amenizar as coisas. Então, Deus vai ser melhor. E aí, quando foi no final do ano, que eu soube a notícia que a minha mãe não estaria mais à frente da área Dínamos, eu falei, meu Deus, vai piorar tudo agora. E me bateu um desespero, uma angústia, que quando eu pensava em 2018, a única coisa que eu conseguia sentir era angústia e a minha vontade era fugir, sabe? Fugir. E a gente viajou ainda, eu só tive uma semana de férias, Max, e a gente ainda viajou, eu falei, amor, não estou me sentindo preparada, não estou me sentindo carregada totalmente a bateria para começar 2018. E aí eu fui para a Bahia, ainda passei uma semana com os meus pais lá. Mas tudo isso o Senhor falou, Lara, sabe o motivo principal por que você está assim? Porque você parou de nutrir as suas raízes. Devido à correria, eu comecei a negligenciar muitas vezes o meu quarto de escuta, o meu momento com Deus. E Ele falou claramente, sabe por que você está assim, Lara? Porque você deixou de nutrir as suas raízes o suficientemente para sustentar a sua árvore. A sua árvore está grande, mas as suas raízes não estão conseguindo, o suprimento que está tendo não está conseguindo alimentar a árvore. E é por isso que você está assim desse jeito, se sentindo tão desgastada, e você não está aguentando. Por conta disso, pare. Nutra as suas raízes. Nutra aquilo que é invisível aos olhos. O que adianta você estar cheia de compromissos, estar cheia de, atividades, mas se você não estiver comigo, você não vai aguentar. E aí foi quando eu parei lá, desde o início do ano, e o Senhor, como eu falei, desde o ano passado o Senhor vinha falando comigo, e eu aproveitei esses dias de descanso para orar, e para ler a Bíblia, e para buscar do Senhor. Eu disse, Deus, eu não quero negociar o meu momento com o Senhor por atividades, por correria, por qualquer que seja a situação, porque eu sei, se eu não nutrir as minhas raízes, a minha árvore, ela não vai conseguir aguentar. E aí foi o momento que eu parei e disse, vamos lá, vamos voltar às raízes. E comecei a buscar em Deus, e aí foi quando a partir desse momento, eu fui conseguindo respirar, as folhas, né, foram conseguindo respirar, e a enxergar o ano de uma maneira diferente. Porque quando eu pensava em 2018, eu queria fugir. E a partir do momento que eu comecei a nutrir as minhas raízes, a minha visão sobre 2018 mudou. Eu já consegui, vamos lá, né? Vou conseguir, tamo junto. E desde então eu tenho buscado em Deus nutrir as minhas raízes. Porque mais importa crescer num lugar que é invisível aos olhos do que ter uma bela árvore e não ter nada de nutrientes para supri-la. E é por isso que Deus ele tem nos desafiado, Ele quer nos levar a um próximo nível. E que nível é esse? É um nível de intimidade. Diga intimidade. Diga intimidade. Diga, eu vou me esforçar para nutrir minhas raízes em intimidade. A segunda coisa que o Senhor ele falou especificamente, segunda e última, Tô acabando já, quase, né? Na metade. A segunda coisa que o Senhor falou especificamente para nós também foi maturidade. Diga, maturidade. Eu vejo também que nesse outro nível, nesse next level que o Senhor quer nos levar, é um nível de maturidade espiritual e de maturidade emocional em Deus. Muitas pessoas, eu olho e vejo muitas pessoas imaturas.
imaturas espiritualmente falando, imaturas emocionalmente falando. E Deus, Ele quer nos levar a um nível de maturidade. E eu quero dizer para você, sabe, a sua idade não determina a sua maturidade. A sua idade, ela não pode definir a maturidade que você tem. O fato de você ser um junior ou o fato de você ser uma adolescente não pode ser desculpa para a sua imaturidade. De você ser imaturo e dizer, mas eu sou adolescente, eu sou junior. Quando for adulto, eu vou ser maduro. O fato de você ser um adolescente e um junior não é desculpa para a sua imaturidade. O fato de você ser um adulto, de você, sabe, já ter alguns anos a mais, não significa também que você já é maduro. Porque eu conheço muitos adultos imaturos. E eu conheço muitos adolescentes que são maduros. Então a nossa idade, ela não pode definir a nossa maturidade em Deus. Se você está aqui tem 11, 12 anos, 13, 14, 30, não importa a idade que você tem. Deus, Ele quer te levar a um nível de maturidade nele, maturidade espiritual e maturidade emocional. Não é tempo mais de ser meninos, não é tempo mais de ser bebês espirituais. Só aqueles que se converteram, é claro. Mas você que já está na caminhada, caminhando com o Senhor Jesus, sabe, é hora de crescer. Nós precisamos crescer, nós precisamos passar de fase, nós precisamos passar um nível de maturidade espiritual, um nível de maturidade emocional. O desejo do nosso Pai é que você cresça, é que eu e você cresçamos e amadureçamos. Esse é o desejo do Pai. Ele não quer eternos bebês. Ele não quer eternos filhinhos. Crescer dói, mas é necessário crescer. Nós ouvimos aqui do nosso pastor, a pior zona para se estar é a zona de conforto. É muito fácil, é muito legal, está tudo de boa, não quero sair daqui, não quero mudar de fase, Deus. Mas nós precisamos crescer. Você quer ser um eterno bebê? Imagine você aí do seu tamanho aqui, com um monte de chupeta, e um monte de adulto chupando o dedo. Eu já vi crianças assim, sabe, adolescente de 12 anos chupando o dedo. Eu acho horrível. A verdade é essa. Nós precisamos crescer, mas eu não vou mentir para você. Crescer não é fácil. Mudar de fase não é fácil. Mas nós precisamos. Assim como a águia, ela empurra os seus filhotes do ninho. Deus está lá nos empurrando. Vamos lá. Eu quero que você voe. Eu quero que você voe. Já está bom de receber o alimento na boquinha. Está na hora de você caçar o seu próprio alimento. Crescer não é fácil, mas é necessário. E o desejo do Pai é que você cresça e amadureça. Na Bíblia existem 2 termos usados para a palavra filhos. E eu quero compartilhar isso com vocês. Um dos termos é ruiós. Diga ruiós. Diga, Lara é cultura também, né? Vamos crescer na Bíblia. Maturidade é crescimento também na palavra. Amém? Amém foi fraco. Maturidade é crescimento na palavra. Amém? E existe um termo que é o termo ruiós, que ele quer dizer filhos maduros. E existe um outro termo que é tecnon, que quer dizer criança, um bebê espiritual. Então, quando lá no Novo Testamento existe alguns versículos que aparecem a palavra filhos, aparentemente nós pensamos que é a mesma coisa, mas quando você vai para o original do texto, você vê que pode ter sentidos diferentes. Existem versículos em que a Bíblia, quando relata filhos, ela está falando de um bebê espiritual, de um filhinho na fé, de um tecnon. Mas existem versículos em que a Bíblia está se referindo a um filho maduro. E quais os sinais de um filho maduro? Abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Mateus 5, versículo 44 e o versículo 45. A palavra do Senhor diz:
Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos. O termo aqui é ruiós, filhos maduros de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Quais sinais de um filho maduro? Um dos sinais, um filho maduro, ele ama os seus inimigos. Um filho, em outras versões, fala, ame seus inimigos, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem por aqueles que os perseguem. Um sinal de um filho maduro é que ele ama os seus inimigos. Um sinal de um filho maduro é que ele abençoa aqueles que os amaldiçoam. Um sinal de um filho maduro é que ele ora por aqueles que os perseguem. O sinal de um filho imaturo, alguém falou mal dele. Meu Deus, eu vou pegar aquele menino, eu vou pegar aquela menina, não sei o que eu vou fazer. Isso é um sinal de um filho imaturo. Uma pessoa que te amaldiçoou, te perseguiu, a sua oração é: eu decreto sobre a vida dela que ela vai falir, ela vai acabar esse namoro, em nome de Jesus. Isso é uma oração de um filho imaturo. Filhos maduros oram por aqueles que os perseguem, abençoam. Sabe, hoje o louvor foi diferente, não foi? Foi diferente, vocês acharam? Foi de propósito do Pai. Porque filhos maduros não deixam que instrumentos definam a intensidade da sua adoração. Filhos maduros. Filhos que são bebês espirituais. O louvor hoje não foi bom. Não teve bateria, não teve guitarra, não fui lá para frente pular. Isso é sinal de filho imaturo. Filhos maduros não precisam de instrumentos para definir essa adoração, porque eles conhecem o Pai. E por conhecerem o Pai, eles os adoram. Independente do lugar, independente dos instrumentos, independente da situação. Filhos maduros, quando tudo vai mal, eles se alegram, Deus, obrigado por essa situação. Porque eu sei que nela o Senhor está forjando o meu caráter. Filhos imaturos, oh Deus, quando é que isso vai passar? Eu não aguento mais, Deus. Analisando algumas situações, será que você tem sido um filho maduro ou um filho imaturo? Filhos maduros aprendem a viver em unidade apesar das diferenças. Não importa. Filhos imaturos, não fui com a cara daquela pessoa. Eu gosto de Priscila Alcântara e ela gosta de, deixa eu ver aí, um mais tradicional, por favor. Sérgio Lopes, né? Meu pai gosta de Sérgio Lopes, viu, Ítalo? Filhos maduros aprendem a viver em unidade apesar das diferenças. Filhos imaturos deixam que as diferenças os separem. Vocês estão me entendendo? Amém? Deus, Ele quer nos levar a um outro nível de maturidade espiritual, a um outro nível de maturidade emocional, que nada vai influenciar o nosso amor por Ele, a nossa adoração para Ele, a nossa vida de entrega para Ele. Nada. Nós não vamos ficar com atitudes de crianças, bebês espirituais, reclamando por tudo, que chora. Durante um tempo do meu relacionamento eu era um bebê espiritual, porque eu não queria ir para Aracaju, e eu ficava no meu quarto de escuta parecendo criança mimada. Literalmente eu ficava, oh Deus, eu não vou não, por favor, por favor, por favor. Eu ficava, gente, eu tô falando sério, eu ficava assim, por favor, Deus, por favor, traz ele pra cá, por favor. Parecendo aquela criança quando tá implorando pro pai alguma coisa, ô pai, por favor, faz isso. E a partir do momento que eu falei, que eu decidi amadurecer, que eu falei, Deus, não importa
se for Maceió, não importa se for Aracaju, eu vou para onde o Senhor me mandar. E aí o Senhor, pela sua graça, trouxe o varão para cá, né? Filhos maduros abrem mão de si mesmos, abrem mão da sua vontade e buscam saber a vontade de Deus. Filhos maduros buscam viver a vontade de Deus. Filhos imaturos ficam lutando para Deus fazer as suas vontades. Deus, Ele quer nos levar a um nível de maturidade espiritual e emocional. Quantos querem para este nível? Este next level que Deus tem para nós? Sabe, tem um texto que eu gosto muito. Romanos 8, versículo 19. A palavra do Senhor diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Você sabe qual é o termo aqui de filhos? Quem arriscaria falar? Ruiós. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos maduros de Deus sejam revelados. Não são os bebês, não são os filhinhos imaturos, são os filhos maduros de Deus. E Deus, Ele quer nos levar, nós precisamos sair dessa adolescência espiritual. Nós precisamos sair, sabe? Chega de mimimi, chega de blá blá blá, né? Nós precisamos ir a um nível de maturidade no Senhor. E sabe por que o Senhor, Ele quer nos levar a este nível de maturidade? Sabe por quê? Eu não tenho dúvidas de que Deus, Ele tem coisas grandiosas para fazer em nós e através de nós. Eu não tenho dúvida que Deus tem coisas grandiosas para fazer através dessa igreja, deste povo. Mas, Deus, existem coisas que Deus, Ele só vai liberar sobre as nossas vidas quando nós tivermos maturidade para vivê-las. Tem coisas sobre a sua vida, promessas que foram liberadas há muito tempo, palavras que você recebeu, que ainda não foram liberadas porque você não tem maturidade para recebê-las. E você talvez fica reclamando ou questionando com Deus, por que ainda não aconteceu? Quando isso virá? Quando na verdade o problema não está em Deus, mas está em você. Porque você não quer crescer, você não quer amadurecer para que Ele possa derramar sobre a sua vida. Existem coisas que Deus quer liberar, mas Ele só vai liberar quando nós tivermos maturidade para viver. Deus, Ele não é um Deus irresponsável. Ele não é aquele Deus que você está com a carteira de motorista B, que você só pode dirigir um carro, e Ele vai te dar um caminhão para você dirigir. Não. Deus, Ele não faz isso, porque Ele não é irresponsável. Se você está habilitado para B, você vai dirigir B. Quando você alcançar a sua habilitação D, aí sim. Tem coisas na minha e na sua vida, e eu falo isso também como área, porque eu sei que tem coisas, sabe, desde o ano passado, desde o final de 2016, mas ano passado em si eu sentia muito forte no meu espírito que Deus tinha coisas grandiosas para fazer através dessa igreja. Mas Deus não vai fazer enquanto nós não tivermos maturidade. Deus não vai fazer algumas coisas ainda através da área Dínamos enquanto nós não tivermos maturidade para viver essas coisas. Deus não vai liberar algumas coisas sobre a sua vida enquanto você ainda não tiver autoridade para viver e para receber. Porque senão Deus talvez ia te liberar. E o que você ia fazer com aquilo? Você não tem habilitação? Talvez você iria estragar. Ao invés de ser algo que seria bênção para a sua vida, iria estragar. Não iria cumprir o propósito. E por isso Deus não libera. Porque Ele não é um Deus irresponsável. Eu queria chamar o ministério para já subir aqui. E é por isso que Deus, Ele quer nos levar a este próximo nível. Um próximo nível de intimidade. E um próximo nível de maturidade.
filhos maduros no Senhor. Filhos maduros. Filhos que têm intimidade com o Pai. Queria te convidar a colocar de pé no teu lugar. Se puder apagar as luzes. Sabe, agora vai ser a hora do seu momento com Deus. Deus falou aqui claramente que Ele quer nos levar a um nível mais profundo. Ele quer que investamos mais naquilo que está invisível aos olhos. Presta atenção, não desfoca. Ele quer que nós investamos mais naquilo que está invisível aos olhos humanos, nas nossas raízes. Ele quer que nos preocupemos mais em nutrir as nossas raízes do que parecer uma árvore bonita. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, fale para ela assim, ó, não seja árvore de Natal, que tem muitos enfeites, mas não tem raiz. Busque raízes profundas. Nutra as suas raízes. Deus quer de você intimidade. Deus quer de você maturidade, para que assim Ele possa fazer em você e através de você coisas que Ele tem para liberar sobre a sua vida. Deus, Ele quer liberar, Ele está ansioso para liberar, sabe? Eu sinto que Ele quer fazer, mas por isso que Ele está nos despertando nessa noite para dizer, filhos, sejam ruiós, não sejam imaturos, crianças. Amadureçam, me busquem, porque eu quero fazer. Deus não está dizendo que não quer, Ele não está, impedindo nada. Nós que impedimos muitas vezes. Cresça no lugar que é invisível aos olhos. Queria que nessa hora você tivesse um momento com Deus. Sabe, é hora de você começar a dar passos para este próximo nível que Deus quer te levar nessa noite. É hora de você começar a dar passos para este nível de intimidade, para este nível de maturidade. Talvez do que nós compartilhamos aqui, será que você se encaixou mais em um filho imaturo? Será que você se encaixou mais num filho maduro? Eu não sei. Mas a sua idade não define a sua maturidade. Seja você um adolescente, um junior, um jovem, um adulto. Busque a maturidade no Senhor Jesus. Corresponda a Ele nessa noite. Corresponda a Ele nessa noite. É o seu momento, Deus. Que nessa hora você possa entrar no lugar secreto. Que nessa hora você possa entrar no lugar secreto. Não olhe para as pessoas que estão ao seu redor. Não se preocupe com as pessoas que estão ao seu redor. Se preocupem apenas em ver o Pai que te vê em secreto. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser, ficar de pé, se você quiser ficar sentado, não importa, você é livre para fazer aquilo que você quiser na presença do Pai nessa noite.